Começa aí. Vamos lá, né? É, eu fiz os slides, a gente vai conversando aqui sobre os slides, né, de maneira geral. Hoje dá mais um conteúdo aí sobre o que é, né, a teologia bíblica do Novo Testamento. No estudo de teologia, a gente tem teologia bíblica e teologia sistemática. Qual é a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? A teologia sistemática ela está preocupada em sistematizar os conteúdos e os assuntos, né? Então ela vai, de alguma maneira, Boa pegar. noite. Alô? Opa, boa noite, Nancy. Vai pegar lá o tema anjo, e aí vai sistematizar texto bíblico, ideias, filosofias, teorias sobre isso. A teologia sistemática usa os conceitos teológicos, filosóficos, né? Ideias gerais, para poder falar sobre um determinado assunto. Já a teologia bíblica, do Novo e do Antigo Testamento, ela vai trabalhar especificamente o texto bíblico. Então, se a teologia bíblica do Novo Testamento for estudar sobre anjos, vai estudar os textos que falam sobre anjos. Por exemplo, o anjo que apareceu a Maria. O que é aquilo? O que o termo angelos, né, está querendo dizer ali? Ah, é uma figura, é um ser espiritual. E o anjo das cartas de Apocalipse? É uma figura espiritual? Não, né? Ali, em Apocalipse, o anjo, né, que é dirigido às cartas, os anjos, são os líderes, porque angelos é mensageiro. Então, o sentido em Mateus é diferente do sentido de Apocalipse. Então, a teologia bíblica vai estar preocupada com os textos específicos, não apenas com o tema, certo? Então, por exemplo, você quer falar de pecado, quer falar do diabo. A figura do diabo ou a ideia do mal no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. E aí a gente vai olhar texto por texto. Por exemplo, o termo diabolos, que é traduzido por diabo. Nos textos sobre a tentação de Jesus, é uma figura espiritual. No texto de Apocalipse, nem sempre. Às vezes, o diabolos, que pode ser inimigo, adversário, opositor, não necessariamente, né, o chifrudo, capiroto, em Apocalipse, às vezes é o Império Romano, às vezes é o imperador, e não uma figura espiritual que se opõe a Deus. Então, a teologia bíblica do Novo Testamento vai estar concentrada, né, vai estar preocupada com o texto bíblico, né, em tentar responder a partir do texto bíblico. Fala, Cristiano. Opa, é, pode ser aí, Ricardo. Graça e paz. Agradeço aí a participação aí. Fala logo! É, não, eu não sei se não sei se eu já te perguntei isso, eu te perguntei, eu esqueci a resposta. Eu esqueci a resposta. Mas eu queria lembrar por que que alguns acreditam que a passagem da tentação de Jesus no deserto é uma interpolação, se não me engano, uma inserção, por que que acreditam nisso alguns, né, e tal. Ser uma inserção Eu não sei. Tem gente que fala que não acha é que uma não ilustração, aconteceu. É uma uma, ilustração, uma não aconteceu. é, Não entendo que muito não bem, não. aconteceu realmente. Sim, sim. Então, quem interpreta dessa maneira é os autores liberais, né? A teologia liberal, ela vai tentar desmistificar qualquer questão espiritual no texto. É mais uma perspectiva social. Agora, as referências bíblicas que são feitas na passagem da tentação, elas são uma alusão a Israel. Então, o que poderíamos dizer é que Jesus representa o novo Israel, né?
Porque as tentações que Israel não venceu no deserto, Jesus venceu. Então, isso dá para dizer, né, independente ou não, se você acredita que o diabo estava lá ou não. Agora, uma leitura a partir da teologia liberal, ela vai desmitologizar esse texto e dizer que ali é apenas essa perspectiva social revolucionária da pessoa de Jesus, que veio se contrapor, né, aos valores absolutos da sociedade daquela época. Que a mensagem de Jesus está além, né, da questão material. Seria isso. Mas é um tipo de leitura, certo? Mas tem muito a ver com a teologia liberal. Respondeu? Tá, mas aí então, por exemplo, não é uma questão objetiva. Por exemplo, se eu for consultar o Códex Sinaítico, a passagem vai estar lá, por exemplo, tá entendendo? Vai, A questão não é esse o problema, é mais uma de questão de não tempo de de ter leitura. sido colocado depois, posterior. Sim, sim. Então, eu nunca li nada sobre esses textos da passagem de Jesus terem sido inserções. O que eu lembro é que você está falando, por exemplo, o texto da mulher, né, que é apedrejada, aquele texto é uma inserção. Uhum. O texto lá do paralítico, lá que Jesus cura ele, ali tem inserção, né? O texto que Jesus fala que essa casta só sai com o demônio, de demônio só sai com jejum e oração, ali é uma inserção. Agora, esse de Jesus no deserto, eu não lembro. Posso dar uma pesquisada e na próxima aula eu passo para vocês isso, entendeu? Para saber se realmente é uma inserção ou não. Agora, como eu falei, nessa matéria, a gente está preocupado com um texto específico. Aí teria que ver esse seu argumento em qual evangelho ele seria uma inserção. Entendeu? A partir de qual evangelho você tem esse argumento de que o texto é uma inserção? Em todos Não, eles, não. né? O Ricardo, não, eu estou perguntando se é ou se não é no caso, tá entendendo? Eu mesmo também não sei, não. Porque Ah, eu entendi, vi. então. Mas aí a questão Entendeu? é: isso é uma inserção em qual evangelho? Sim, O que eu estou entendi. querendo te dizer é que nessa disciplina a gente tenta delimitar o máximo possível. Entendeu? Eu vou pesquisar se Uhum. é ou não. Eu nunca li que fosse, certo? Mas como eu não sei tudo, pode ser. Eu sei bastante, mas não tudo, né? Humildemente falando. A gente pesquisa e traz aqui sem problema nenhum. Agora, o ideal é, poxa, é o Evangelho de Mateus, é o de João, é o de Lucas, é o de Marcos, né? A partir de que texto? É o texto todo, é só uma parte. Então, a preocupação ela vai sendo delimitada. Para a gente é importante isso, né? Porque às vezes uma questão pode envolver um evangelho e não envolver o outro. Porque como são autores e fontes diferentes também, isso pode acontecer, certo? Mas eu vou dar uma olhada e eu trago na próxima aula. Pode deixar aí a gente ver aí se é uma inserção ou não. Beleza? Valeu, agradeço a participação aí. Ah, vai para lá, Obrigado. Bobo. Então vamos lá. Engraçadinho. Vamos lá. A teologia bíblica do Novo Testamento é um ramo da teologia que se concentra no estudo dos temas teológicos encontrados nos escritos do Novo Testamento. O que é um tema teológico? Como eu falei, salvação, pecado, condenação eterna, vida eterna. Então, o tema salvação nas cartas de Paulo tem a mesma ideia nos evangelhos? O que é o reino de Deus? O que é a igreja? São temas teológicos, né? E aí, a partir da análise de textos, a gente vai tentando desenvolver respostas para isso. Segundo, ela busca compreender a mensagem teológica única e consistente que emerge dos diferentes livros e autores do Novo Testamento. Por exemplo, qual é o caminho para a salvação no Novo Testamento? Jesus Cristo. Você vai ler todos os livros do Novo Testamento, não há outro caminho.
O caminho é Jesus. Então, não há o que se discutir. Agora, como se chega nesse caminho? Sou eu que escolho ou é Deus que escolhe? Aí você vai ter as teorias aí, né, da teologia sistemática, o arminianismo, calvinismo, e aí cada teoria vai desenvolver a sua ideia. Mas há um consenso, desculpa, você que é cristão, todo mundo sabe e entende que o caminho para a salvação é Jesus. Outro tema fundamental, a ressurreição. O cristão acredita que Jesus ressuscitou. Ponto final. Se o cristão falar assim, não acredito que Jesus ressuscitou, ele não é cristão. Por quê? Porque tema basilar, fundamental da teologia do Novo Testamento é a ressurreição de Jesus Cristo. É a salvação de Jesus Cristo. E aí você vai ler vários textos, né, do Novo Testamento, todos eles vão chegar a, a uma única, né, e consistente resposta aí. O caminho é Jesus e Jesus ressuscitou. Ricardo, e nos temas que não consegue ter uma única resposta? Aí você vai analisar cada livro, né, cada situação, para ver como que você pode responder. Né? Terceiro, é uma disciplina acadêmica que examina as doutrinas, os ensinamentos e os temas teológicos presentes nos escritos do Novo Testamento. Livre-arbítrio, gente, tem no Novo Testamento? Não. Predestinação tem no Novo Testamento? Não. Trindade tem no Novo Testamento? Não. Isso são doutrinas. Doutrinas que foram criadas a partir da leitura de textos do Novo Testamento. Então, você vai avaliar esses textos, estudá-los e, dependendo da sua perspectiva, ratificar ou não, né, a validade desses temas. Então, a partir de cada texto, você vai dizer se tem livre-arbítrio ou não, você vai dizer se tem predestinação ou não, né? E aí por diante. Deu para entender, gente? Por exemplo, você fala assim, Ricardo, o diabo existe? Aí eu vou te perguntar, de qual texto você está falando? Que aí a gente tem que pensar. Se for lá em Apocalipse, tem que ver se o diabo ali não é a figura do império ou do imperador. Se for na passagem do deserto, da tentação de Jesus no deserto, ali é uma figura espiritual. Dependendo da abordagem, ali é o diabo, né? O capiroto, o sete peles, seja lá como você chama aí, entendeu? Então, dependendo do texto, você vai poder falar sobre aquele assunto ou aquela situação. Dúvidas, perguntas, alguma coisa aí em relação a isso? Deu para entender? Deu, professor. Eu só estranho, assim, uma parte que foi até, não foi só um comentário seu, não, que não Ah, existe a trindade no Novo Testamento. então, Hum, o que acontece? A gente não tem um versículo que diga que Jesus, Deus e o Espírito Santo são um. A gente tem um versículo lá em João 1 que eu diz batizo que você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Isso aí. mas não está dizendo que eles são um, certo? Isso aí não Não, diz. o único lugar que fala que você é um é só em João, 1 João, É na capítulo carta. 5, Só 7 e que ali 8. não é o Espírito Santo. Ali está falando do batismo, que são três os que testificam: a É, Escritura, o batismo e Jesus. Ponto. e esses três, um só. É Mas não equilíbrio no é. céu. É o único versículo que é usado para falar da Trindade, e ali não é Jesus, o Espírito Santo e Deus, entendeu? O único Hum, versículo que a gente tem que fala que Deus e Jesus são um é João 1, de 1 a 5. Então, eu posso provar biblicamente que Deus e Jesus são um? Posso. Agora, a doutrina da Trindade é uma doutrina. Então, eu recolho vários textos e esses textos me mostram a existência da Trindade. Então, é uma construção teológica, certo?
Ah, Não tá, é não, um tranquilo, então. versículo Um direto que me versículo, diga eu isso. entendi. Um capítulo que fala somente dessa É, não doutrina. temos, entendeu? Ok, Essa é a ok. ideia, Não, peguei essa. certo? Não quer dizer que não exista, mas é uma Copiei. construção teológica, a Trindade. É bom que instiga a gente a pesquisar. É isso aí, entendeu? A ideia é essa. Meu papel é trazer a dúvida. Eu vim trazer a espada. Eu não vim Beleza. responder, eu vim atrapalhar. Vamos lá, beleza? Tranquilo? Mais alguém? Não? Então, Não, tranquilo, professor, tranquilo. Essa O aula Cris vai é ser. macaco velho, ele já sabe de tudo isso, viu, professor? ele fica de Deixa ele. palhaçada, ele faz pergunta que já sabe a resposta. Aí ele Deixa fica. aí. Professor, essa aula vai ficar Nada disso. gravada? Tá gravado, tá gravando. Calma Porque aí. essa parte aí, eu tô com as minhas netas aqui e eu não peguei direito essa parte que o professor fala Tá da gravando. Trindade, que não tem. Ah, então tá bom. Tá Então gravando. depois eu Depois vai revejo. mandar uma olhada lá. Tá, obrigada. Nada. Vamos lá. Deixa eu mudar isso aqui de lâmpadas. Ia mudar aqui para ver se melhorava, mas não melhorou. Ó, objetivo e características da teologia do Novo Testamento. Ah, outra coisa. Só para vocês não acharem que é coisa da minha cabeça, nós temos livros, né? Isso aqui, ó, é uma teologia. Deixa eu tirar da exibição aqui. Eu vou mandar a foto desses livros para vocês, mas só para mostrar aqui, porque eu falei na outra aula, né, sobre comentários, né, introduções. Isso aqui é uma teologia do Novo Testamento. O que esse livro faz? Ele vai analisar cada tema. Aqui, ó, no sumário, aí vem aqui, ó, vem os temas, aí vem os livros, né, do Novo Testamento. Ele vai falar tema teológico de cada livro, né? Aí vai falar da igreja, vai falar do reino. Esse autor aqui é um autor tradicional, conservador, né? É o George Eldon Ladd. Esse aqui já é um autor ligado às perspectivas mais críticas, é o Goepel. Então, ele vai trabalhar os temas do Novo Testamento de maneira diferente. Ele vai trabalhar a questão do reino, aí depois ele trabalha a questão da igreja, o aparecimento de Jesus, trabalha a ideia de justificação, reconciliação. Um outro tema que ele vai falar aqui, ó, é teologia dos escritos de Paulo, né? Então, dois livros sobre teologia do Novo Testamento, esse, perspectiva crítica, e essa perspectiva mais conservadora. É o que eu falei, toda matéria de Bíblia vai estar norteando aí aqueles pilares que a gente falou, né? Fundamentalismo, dogmatismo, histórico-crítico, político-social ou teologia da libertação. Então, esses são exemplos de materiais que você pode ter, pode ler, pesquisar, né? Lembrando, teologia não sai da cabeça, sai da pesquisa, da leitura, né? Vamos voltar lá aos slides. Tem algum desse aí para doação? Não, não dou nada, irmão. Isso aqui não é ONG, não. Vai Cara, é duro, comprar. viu, Cris? Cara, é duro, Cris. Depois eu vou mandar no grupo lá a foto dos livros e alguns materiais que eu tenho em PDF, eu mando lá. Pode ficar tranquilo. O que eu tiver, puder compartilhar, eu mando para vocês. E aí, mando a foto também, querendo adquirir, né? Não tem Fica à doação, não. vontade aí. A sua estante tem muito livro. Faz doação, professor. Não, não faço não. Eu sou egoísta. Não, não quer entrar no reino. Vai todo mundo comprar livro. Não vem que gracinha, não. Cadê?
Aí o cursor sumiu. Rapaz, esse computador não é brincadeira, apareceu. Vamos lá. Objetivo e característica da teologia bíblica, né? Do Novo Testamento. Tem do Antigo e tem do Novo, tá? Nós estamos estudando do Novo. Objetivo: compreender a revelação de Deus contida nos escritos do Novo Testamento, explorando as implicações teológicas e práticas da vida cristã. Aí, de repente, você vai falar assim, Ricardo, mas qual a diferença disso aí para a exegese? Para a hermenêutica? A teologia bíblica, ela é fruto da exegese e da hermenêutica. Então, no meu caso, eu que tenho a plataforma exegética, histórico-crítica e hermenêutica da teologia da libertação, a minha aplicação teológica vai estar ligada a elas, né? Então, quem é conservador, dogmático, vai fazer uma exegese conservadora, a teologia bíblica vai estar ligada a elas. Então, por exemplo, um tema, né? Uma pessoa mais conservadora, né, mais ali radical, vai dizer que o reino de Deus é só a denominação dele. Ponto final. Outras denominações, outras igrejas não fazem parte do reino de Deus. Isso, a pessoa vai usar texto bíblico, vai usar, né, teorias, vai fazer lá a exegese e aplicar do jeito que ela entende e vai te provar ou achar que pode que o reino de Deus é só a denominação dele lá. Uma pessoa que tem uma perspectiva mais crítica já vai entender que o reino de Deus vai além da igreja, inclusive além do cristianismo. E aí, nessa perspectiva, a pessoa vai usar texto bíblico, as teorias lá, a exegese, a hermenêutica, para tentar provar a ideia dele lá. Então, a teologia bíblica, ela surge do trabalho exegético e hermenêutico, do trabalho de pesquisa do texto bíblico. Está tudo ligado. Então, quando o seu pastor prega sobre salvação, eu espero que pregue, quando ele fala, né, que não pode beber, que não pode fumar, que não pode mentir, que não pode fazer fofoca, tudo que ele está falando são temas e ideias tirados do texto bíblico. Ele está fazendo teologia bíblica, fruto de pesquisa que ele fez, de exegese, de hermenêutica. Quando o pastor diz assim, ó, a ceia é só para os membros da igreja, ele está desenvolvendo um tema a partir da teologia bíblica. Quando ele diz assim, não, a ceia é para todos os que são cristãos, ele está desenvolvendo uma ideia, uma teologia, em cima da teologia bíblica, né? Que foi fruto de pesquisa, fruto de exegese, de hermenêutica, uma mais conservadora, outra mais crítica. Então, o caminho da teologia bíblica passa pela exegese e pela hermenêutica. Por isso que os assuntos, às vezes, você vai achar que tá parecido, né? Mas para eu falar de salvação, eu tenho que saber quais textos falam de salvação e o que eles significam. Então, o que é ser salvo? O que é estar em Cristo? O tema da minha monografia no seminário foi esse, né? As implicações do termo estar em Cristo no Novo Testamento. O que é estar em Cristo? O que isso quer dizer? É não beber, não fumar, não mentir. É ter a perspectiva de uma nova vida. O que esse termo quer dizer nos textos em que ele é usado? Significa sempre a mesma coisa? Não. Então, estar em Cristo é ter uma nova vida, é ser salvo. O que é ser salvo? A pessoa fala palavrão e hoje não fala mais. É isso que é ser salvo? Essas perspectivas vai depender muito da maneira como você faz a sua exegese, a sua hermenêutica, a sua pesquisa bíblica. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Dois aí, características. Contextualização. Leva em conta o contexto histórico, cultural e literário do Novo Testamento para uma interpretação adequada.
Ah, Ricardo, isso está igual lá à metodologia exegética. Na hermenêutica e na exegese também fala disso. É o que eu falei, uma coisa vai levando a outra. Por exemplo, o que é a vida eterna? Aí alguém vai dizer assim: ah, a vida eterna é morar com Deus. Como assim? A gente vai comer lá no céu? A gente vai beber? Vai ficar cantando o tempo todo? Tem ruas de ouro? Vai ter videogame? Não vai ter videogame? Vai ter praia? Vai chover? Eu vou rever os que eu não conheço, os que eu conheci? Eu não vou reconhecer ninguém? Como é que é o céu? Porque se você falar de vida eterna no contexto de João, a ideia é uma. Se você falar de uma pós-vida nos outros três evangelhos, a ideia é outra. Se você falar no livro de Apocalipse, é totalmente diferente. No Antigo Testamento, nem tem essa ideia. Então, o contexto histórico, cultural e literário de cada livro vai me dar uma ideia do que é céu, do que é vida eterna. Lembra da parábola de Lázaro, né? Lázaro e o Ah, cara lá que ele o fica rico e no inferno. Lázaro. O rico e Lázaro. O rico e Lázaro. Aí fala assim: ah, o rico viu Lázaro lá no seio de Abraão e aí pediu para molhar o dedo. Ah, eu vou ver quem está no inferno. O evangelho fala daquela percepção que era a percepção judaica do pós-vida. Não era a percepção cristã. Então, cada livro, cada texto vai apresentar uma percepção e uma concepção do pós-vida. Então, eu preciso levar isso em conta. Isso é fruto do quê? De pesquisa, exegese, hermenêutica, de análise e aí por diante. Terceiro, desenvolvimento teológico. Identifica os temas teológicos e a progressão do pensamento teológico ao longo dos diferentes livros do Novo Testamento. Então, isso vai depender muito, né, da forma como você lê. Por quê? Evangelho não é o primeiro dos livros do Novo... O Evangelho de Mateus não é o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento é 1 Tessalonicenses. Mateus foi escrito entre 70 e 80. 1 Tessalonicenses por volta de 50. Então, o primeiro escritor do Novo Testamento foi Paulo. Então, como a percepção sobre Deus, sobre igreja, é vista ao longo do Novo Testamento? Eu tenho uma igreja só, eu tenho várias igrejas. O que é essa igreja? É uma instituição? Se você lê o Novo Testamento, no Novo Testamento, a igreja não é uma instituição, em momento algum. A igreja é uma reunião de pessoas ali, mas não é uma instituição, com templo, local específico, né? Ela é um agrupamento de pessoas em vários lugares, em determinados momentos até em catacumbas, né? Lugares escondidos. E aí, como perceber isso? Né? Entender o desenvolvimento do termo eclesia, que depois vai ser usado como igreja, né? Até chegar à igreja instituição. A igreja instituição mesmo vai surgir no final do século IV. Então é importante analisar isso. Coerência teológica. Busca identificar a mensagem teológica unificadora, que emerge dos escritos do Novo Testamento, apesar das diferenças de estilo e ênfase entre os autores. Cara, não há como dizer. Eu pastorei uma igreja que eu falava muito de perdão, era a igreja que tinha muito problema com perdão. Aí o pessoal ficava falando: pô, se o senhor só fala de perdão, eu falei: tá na Bíblia, cara, tá no Novo Testamento. O Novo Testamento vive falando de perdão. Ora, não tem o que falar, tá lá no Novo Testamento. É um tema do Novo Testamento. Então, assim, apesar dos momentos diferentes, dos contextos diferentes, o Novo Testamento fala de perdão. O cristão tem que perdoar. Ponto. O cristão tem que amar o próximo. Ponto. Né? Mas é diferentes contextos. Independente do contexto.
independente do autor. O cristão tem que perdoar, tem que amar o próximo. Jesus é o caminho para a salvação. Não tem outro caminho, não tem atalho para isso, né? Então é um tema que está lá, é um tema teológico que está lá presente, apesar das diferenças de tempo, época, espaço, local dos textos. Está acabando aí o nosso tempo? Vamos sair desse link, entrar no outro, e aí a gente continua. Se alguém tiver alguma pergunta, aí começa uma pergunta, tá bom? Mesmo link.